França, que também participou dessa revolução industrial, ela pensava, né, com o uso do petróleo e da eletricidade na indústria, a produção aumentou. O que fazer? Então, a questão nesse momento era como resolver essa questão para essa superprodução. A solução encontrada por esses países foi a expansão do seu território, mas com influência econômica. Não era simplesmente ampliar o território, mas ter áreas, ter locais que esses países tivessem uma influência econômica. E com esses objetivos de mão de obra barata, de consumidores e principalmente de matéria-prima para essa indústria. E locais onde pudesse ter um investimento financeiro e um retorno para essa burguesia. Esse movimento de ampliação é chamado de imperialismo. Portanto, o neocolonialismo ou imperialismo dizem respeito a uma prática econômica da metade do século XIX que tinha o objetivo de submeter outros locais ao seu controle administrativo e financeiro. Nesse momento, o capitalismo que era industrial, ele é transformado. Ele passa a ser um capitalismo monopolista, formando conglomerados de empresas com o objetivo de eliminar a concorrência. E uma das práticas desse capitalismo monopolista era o cartel, que é uma prática ilegal, que é o quê? O acordo de empresas ou países para determinar o valor de produtos. Como exemplo, temos o posto de gasolina. Então, nós temos 3 postos de gasolina, pode ser no mesmo bairro. E eles determinam o valor do combustível, ou seja, limitando a concorrência. Também temos o holding, que é uma empresa que administra outras empresas do mesmo segmento através das ações, ou seja, de ter a maioria das ações, que é o caso da Ambev, que administra a Brahma, a Skol e a Antártica. O neocolonialismo ele também era justificado através de uma teoria, que era baseada na teoria de Darwin, a teoria da evolução. Essa nova teoria ela surgiu da adaptação da teoria de Darwin, que é o darwinismo social. Vamos ver a teoria de Darwin, que é uma teoria biológica. Ele dizia o seguinte, que as espécies de plantas e animais que conseguissem se adaptar e sobreviver à seleção natural, elas eram mais fortes. Elas sobrevivem, diferente das outras fracas que acabam em extinção. O pensador Herbert Spencer, ele aplicou essa ideia à sociedade. Ou seja, ele deu uma outra interpretação. Então ele defendia a diferença entre raças superiores e inferiores. Assim como as plantas, as mais fortes sobrevivem, as fracas entram em extinção. Então, essa teoria ela faz com que as potências tenham uma missão, uma suposta missão de levar ao povo afroasiático, ou seja, do continente africano e asiático, cultura, civilidade, porque eram vistos como um povo inferior, um povo que se não tivesse ajuda dessas grandes potências iriam sucumbir. Então era algo visto como fraterno, como justo, como necessário para esse povo. O que na realidade não foi bem assim. No século XVI também tinha uma justificativa para a colonização, que era a justificativa religiosa. Assume o fardo do homem branco. Enviai os melhores dos nossos filhos, condenai vossos ao exílio, para que sejam os servidores de seus cativos. Kipling. Kipling, ele era um poeta inglês, e ele dizia isso, que era um fardo necessário, que era um sacrifício que as grandes potências, que os europeus faziam em prol da África, de levar cultura e civilidade para aqueles países.